Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. Hoje eu vou analisar o crânio de Ben Whittaker, um cara muito conhecido no boxe. Ele acabou se destacando bastante por seu jeito atípico de lutar, muita velocidade, muita sagacidade, muita percepção. É um cara de muita precisão. Me parece que ele é inglês, nascido aí em 1997 e tem TDAH. Então você que tem TDAH ou conhece alguém que tem essa condição, muito provavelmente você vai se identificar com alguns dados que eu vou soltar aqui no vídeo. Mas lembrando que esse canal ele é focado em analisar crânios. O crânio guarda o órgão mais importante do corpo. Dentro desse órgão, né, está toda a nossa distribuição, toda a nossa programação. O cérebro é responsável pelo seu biotipo, o seu tamanho, seu peso, sua velocidade, sua percepção, sua capacidade de aprendizado. Tudo o que está programado no corpo acaba saindo, né, dos dados do cérebro. Então, me parece que esse cara é um medalhista olímpico, né? Ele é um cara aí bem leve, bem suave na mobilidade dele, né? Um cara que ele realmente tem uma capacidade muito boa para o esporte que faz. Eu vou analisar melhor hoje o crânio físico sensitivo, pessoas que têm uma capacidade muito boa com o corpo e com os 5 sentidos. Me parece que ele se destacou bastante no boxe profissional, né? Um cara aí que desde o início ele já tinha esse objetivo de ser conhecido no mundo como um boxeador inglês, né? Ele é um cara hiperativo, parece que a frequência, a capacidade de pensamentos dele, a velocidade é muito alta, né? Realmente, olhando esse cara no ringue, você percebe que ele luta enquanto dança, né? É um cara aí que o corpo dele não para de se mover. Uma característica muito comum em pessoas físicas sensitivas. Elas têm uma mobilidade maior, uma velocidade maior, né? Acabam tendo ali uma testa mais em rampa, reduzida ou arredondada, uma nuca mais longa. Isso quer dizer que a pessoa costuma ter uma eletricidade muito alta no corpo. Geralmente conseguem se manter mais magras por muito tempo. Quanto mais longa é uma nuca, mais magra essa pessoa fica ao longo da vida. Ela não tem muita dificuldade para perder peso, né? Então, um cara bem dançante. Me parece que ele era fã também do Prince Naseem Hamed, se eu não me engano. É um lutador que, se você for observar as lutas também, é um cara no mesmo estilo. É um cara que se movia bastante, esquivava muito, né? Ele acabava cansando o adversário ao longo da luta.
Ele tem muita técnica e destreza, né? A técnica dele é bem diferenciada. É um cara aí que realmente ele brinca no meio do ringue, né? Tem uma mobilidade muito forte. Acho que ele inventou aí o método fluxo, né? É um jeito de treinar, um jeito de lutar que acaba fugindo um pouco aos padrões. Interessante que os lutadores de boxe, eles treinam meio que dentro de certos padrões, né? Eles já imaginam a defesa, o ataque dos adversários, então criam bloqueios para isso. E esse cara acabou se destacando bastante porque ele fura muito a defesa do adversário, porque o adversário não sabe muito bem o que ele vai fazer, né? Então ele acaba sendo um cara aí bem imprevisível. É muito carismático também. Um cara que brinca bastante, tá sempre rindo, sempre se movendo, né? Muita eletricidade, característica muito comum aí no físico sensitivo. Ele dá muito soco no fígado também, parece que ele rompe a defesa do adversário, chamando a atenção para um lado, para o outro, acertando em lugares que o adversário muitas vezes não espera, né? O adversário tem que pensar muito rápido antes de lutar com esse cara, né? Se eu não me engano também ele enfrentou um lutador aí que eu considerei uma luta um pouco desigual, né? Foi a luta dele com o Khalid. O Khalid tem uma nuca mais reduzida, então tem uma explosão nos golpes maior, mas é um cara um pouco mais lento, com uma precisão um pouco menor, né? Então eu vou falar um pouco mais aqui logo à frente sobre as características cranianas desse cara para você analisar e ver se faz sentido, tanto com a sua condição quanto com outras pessoas que você conhece, outros lutadores. Vai deixando seu comentário logo abaixo também para a gente ir sempre validando se as análises que eu estou fazendo aqui fazem sentido ou não, né? Então vamos lá. Vou começar analisando um pouquinho o formato de testa. Lembrando que eu estou falando do crânio físico sensitivo. Pessoas que têm uma capacidade muito boa com o corpo e com os 5 sentidos. Então você vai perceber aqui que uma característica muito comum do físico sensitivo é ter uma testa mais reduzida, mais puxada para trás, mais em rampa, né? Então você vai perceber aí que na testa dele ele realmente ela é bem quadradona, né? Porém ela é puxada para trás. Eu fiz uma análise recente aí do Alex Poatan, você vai conseguir sentir isso também no Alex Poatan. É um cara que tem uma testa grande, porém bem puxada para trás, né? Então, pessoas que costumam ter uma testa puxada para trás, elas também têm os 5 sentidos muito aflorados, né? Unida a uma nuca mais alongada, elas acabam ganhando bastante capacidade, tanto para captar quanto para processar os 5 sentidos. Existe uma diferença entre você ser bom com os 5 sentidos por natureza, os seus 5 sentidos serem mais aguçados, e a capacidade de processá-los. Uma coisa é captar, outra coisa é processar. Então, quanto mais reduzida, quanto mais puxada é sua testa, maior a capacidade para processar os 5 sentidos. Com uma nuca mais alongada, maior a capacidade de você captar com os 5 sentidos, né? Então, quero deixar esse dado aqui bem interessante para você analisar. Os físicos sensitivos, eles geralmente têm uma testa mais reduzida ou mais puxada para trás, em rampa ou arredondada, né? E o rosto costuma ser maior do que a testa. Então você vai perceber aqui nas imagens do rosto dele, né? De lado aqui você consegue perceber que a testa dele sim é bem puxada para trás, né? Ela faz realmente uma rampa, né? Isso é muito comum entre velocistas, né? Pessoas aí, os corredores quenianos que eu gosto de citar bastante. Eles costumam ter a testa puxada para trás e uma nuca bem alongada. As pessoas que têm uma nuca mais alongada e uma testa puxada para trás costumam ser muito boas com os 5 sentidos, então o buraco do nariz é mais aberto, a boca costuma ser um pouco maior, né? A audição também, a orelha geralmente é média para grande, né? Dificilmente eles têm uma orelha muito pequenininha. Então, testa reduzida acaba dando também uma capacidade muito boa para resistência. Vou fazer um pequeno comparativo aqui. Imagina uma pessoa que tem uma testa muito lógica, matemática, muito quadrada e muito reta, né? Ela não faz a rampa, ela não puxa para trás.
ela é bem retona. Essa pessoa, ela tem menos resistência a golpes, menos resistência à ausência de recurso, água, comida, do que uma pessoa de testa mais puxada, mais reduzida, né? Então, você vai perceber aqui que no caso dele, a testa é bem puxada para trás. Isso quer dizer que ele é um cara muito resistente, né? Por natureza, o corpo dele já está mais propenso a resistir ao desconforto, à ausência de recurso, à dor, por exemplo, né? Testas muito quadradas, muito científicas. Geralmente essas pessoas não suportam tanto golpe, não suportam tanta pressão, vamos dizer assim, né? Então é a testa de um físico sensitivo. Rosto maior do que a testa. Isso é uma característica muito comum, né? Vamos falar um pouquinho da nuca dele aqui também, né? As pessoas de nuca mais alongada e testa mais reduzida, além de serem muito expressivas, porque tem muita eletricidade corporal, né, usam muito os cinco sentidos, elas também têm uma resistência física muito grande e costumam ser mais magras. Por que esse cara não está no peso pesado? Porque o corpo dele geralmente se mantém com uma capacidade melhor ali para ser mais magro, né? Dificilmente esse cara vai ser muito parrudo, porque uma das principais características dele é a velocidade. Se você olhar para as lutas dele, você vai perceber que a velocidade é uma das coisas que mais se destacam, tanto para atacar quanto para esquivar. Então, quanto mais alongada é uma nuca, maior a velocidade dessa pessoa, porque o corpo tem mais eletricidade, o cérebro foca um pouco mais em processar o mecanismo do que necessariamente a parte cognitiva, né? Então, perceba aqui que a nuca dele é bem puxada, ó. Se você pegar aqui da linha da nuca dele, né, até o topo da cabeça, você vai perceber que a nuca está puxando bastante para trás, né? Em outras imagens a gente consegue perceber também, ó, né? Pega a nuca dele aqui, ó, que está um pouquinho mais dobrada, mesmo ele inclinando a cabeça para frente, a nuca dele ainda assim se destaca. Olha que interessante, né? Então, muita eletricidade, muita capacidade física. Geralmente essas pessoas se mantêm magras por muito mais tempo. Mesmo que ganhem peso, fiquem desregradas, comam muito, né? O corpo fica mais gordo, essas pessoas têm mais facilidade para perder peso. Olha só que coisa interessante, né? Vamos falar um pouquinho aqui mais também sobre o topo de cabeça dele. É um cara que ele tem um topo de cabeça bastante elevado, né? Isso é uma característica um pouco atípica no meio dos lutadores. Geralmente os lutadores têm testa muito reduzida, nuca mais alongada ou nuca curta. Nuca curta, né, dá a capacidade da pessoa ganhar mais massa. Nuca mais longa dá a capacidade da pessoa ter menos massa. Quanto mais massa corporal, mais lento você é. Quanto menos massa corporal, mais rápido você é, né? Então, o topo de cabeça, quando ele é presente num lutador que tem uma nuca um pouco mais alongada ou uma nuca curta, ele acaba ganhando altura. Independente das duas condições, a pessoa que tem um topo de cabeça mais elevado, geralmente ela é mais alta, né? Então, comece a observar isso entre os lutadores. A nuca dele é um pouco em diagonal, isso acaba dando altura. Se eu não me engano, ele tem 1,91 m por aí, né? É um cara bem alto. Se você for pegar a média mundial aí, gira em torno entre 1,70 m, 1,80 m de altura, né? A pessoa de estatura mediana é por aí, né? Esse cara já tem 1,91 m, 1,90 m alguma coisa. Então, nuca em diagonal. Você vai perceber isso em vários outros vídeos do físico sensitivo que eu mostro, né? Eu sempre falo dessa característica, eu chamo de homem da montanha. Geralmente essas pessoas, elas têm meio que uma mescla entre o muito magro e o muito gordo, né? Elas estão ali no meio termo. John Jones, Alex Poitin, né? Vários caras que eu cito aí no canal, em outras modalidades também, eles acabam tendo essa característica. Olha para o Bruce Lee, por exemplo. O Bruce Lee não é um cara muito alto, ele é um pouco baixinho e ele não tem um topo de cabeça muito elevado, né? Então, existem pessoas que fogem a essa regra, tá? É porque quando se trata de ser humano, nada é 100%, mas eu te garanto, é um número esmagador de pessoas que realmente com essa característica acabam ganhando altura. Nuca em diagonal dá altura para a pessoa, né? Então pode ser um nuca curta, pode ser um nuca longa.
Se ele tem a nuca um pouco em diagonal, ele acaba ganhando bastante altura. Aqui também eu vou falar um pouquinho do rosto dele, né? Vamos falar aí do rosto do físico sensitivo. Pessoas que têm uma testa mais reduzida geralmente têm um rosto maior. O rosto delas acaba sendo bem grande. É só você pegar aqui, ó, a divisão. Neurocrânio, a parte de cima, responsável por compactar e guardar os neurônios, o cérebro. E o viscerocrânio, a parte onde daqui dos olhos e a orelha para baixo, você tem os 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. Então, quando a testa vai reduzindo, a pessoa acaba ganhando mais nos 5 sentidos. Ela pensa mais rapidamente, né? Ela tem aí uma capacidade maior para usar os 5 sentidos em vários ambientes. São pessoas mais sensitivas, né? Elas sentem tanto pessoas quanto ambientes, acabam captando através dos 5 sentidos. Um pequeno detalhe: quando você é criança, geralmente você usa muito os seus 5 sentidos. Quando você vai se desenvolvendo, crescendo, se tornando um adulto, é natural que você comece a se especializar em 2 ou 3 dos seus sentidos. O ser humano dificilmente ele acaba sendo bom na fase adulta com todos os sentidos, mas ele acaba sendo bom em alguns, né? Em 2 ou 3 ali, geralmente é o padrão. Então, provavelmente é um cara aí que ele deve ter um tato, um olfato muito apurado, né? Olhando ele em campo, lutando. Quanto mais tempo ele se colocou ali na luta, mais ele desenvolveu alguns dos sentidos, né? A visão dele também deve ser muito boa, é um cara muito perceptivo. Pessoas de testa quadrada em rampa são boas com comunicação e são boas também para percepção, né? Elas mesclam entre dados e sensibilidade, né? Ó, testa quadrada, porém em rampa. É como se ele fosse uma mescla do sensitivo, aquela testinha arredondada e curta, com a testa quadradona. Sabe aquela testa quadrada, reta? Né? Esse é o cara muito científico, muito matemático. Então é como se ele estivesse no meio termo entre esses dois. Ele faz lógica e sensibilidade ao mesmo tempo. Então, isso é muito comum entre pessoas de testa quadrada em rampa. Aqui também a gente tem um pouco do corpo dele, né? Ó, pessoas de nuca mais alongada têm um biotipo, um corpo ali que acaba realmente sendo um pouco mais magro, né? Ele é um cara realmente com uma nuca um pouco mais alongada, então você vai perceber que diferente daquele cara que eu costumo citar que tem muita massa no meio, ele tem pouca. Olha que interessante, o corpo dele no centro é magro, nas laterais, nas mãos, nas pontas, tudo é mais magrinho, já percebeu? Né? Lembra que eu falo aí do cara que ele costuma ter mais massa no centro, tipo Usain Bolt, né? Muita massa no centro e as pontas são finas? Esse cara é fino no meio e fino nas pontas também, né? Justamente por ter uma testa mais reduzida e uma nuca mais alongada, né? É claro que ele não é o extremo da característica que eu estou dizendo. Tem pessoas que são mais magras ainda, né? Você vai perceber aqui que ele realmente é um cara que o corpo dele não mostra tanto os ossos, né? Justamente pela nuca um pouquinho em diagonal. A nuca em diagonal acaba dando a característica do John Jones, do Alex Poitin, do Usain Bolt, que eu costumo falar, né? A gente tem aí também o nosso querido Spider, né? O Anderson Silva. Anderson Silva também tem essa característica de nuca em diagonal. Então esse cara aqui, ele está começando a perder um pouco dessa característica. Ele está dentro do nuca em diagonal, homem da montanha. Porém, ele é um pouco menos, vamos dizer assim. Mas ainda assim está dentro dessa categoria. Alguns são mais, outros menos, né? Como eu disse, o ser humano não é 100% de nada. Mas os padrões que eu trago nesse canal aqui realmente ajudam muito a exemplificar, né, o padrão craniano, os 4 padrões ali que eu costumo trazer: físico sensitivo, o lógico matemático, criativo filosófico espiritual e o híbrido. São esses 4 tipos de crânio que eu realmente consegui catalogar e estudar por quase 2 décadas aí, entendendo a condição humana. Entre os estudos que eu faço, não envolve só neurociência, envolve clima, geografia, comportamento humano. Então, é muito difícil eu começar esse canal. Começamos agora no dia 1 de janeiro de 2024. É muito difícil eu começar esse canal entrando em dados fisiológicos, em dados muito técnicos,
antes de explicar a análise na visão de cima. Então, toda vez que eu fizer uma análise aqui, você vai perceber que eu estou explicando mais o visual, estou explicando mais a estrutura, do que necessariamente trazendo de forma técnica, estudo científico. Não. Se eu começar dessa maneira, eu vou afunilar demais o assunto, eu vou dificultar muito para a maioria das pessoas entenderem e vou levantar perguntas no comentário ali que acabam desgastando e tomando muito tempo, né? Até porque pessoas mais intelectuais, que ficam puxando muito dado, geralmente essas pessoas têm um ego muito grande, têm mais dificuldade para receber coisas novas, né? Elas são mais dos dados mesmo. Então esse canal ele é principalmente para você que não entende nada de neuroanatomia, neurofisiologia, de neurociência, né, de medicina. Quanto menos você entender desse assunto e mais você pegar os dados que eu estou te trazendo aqui, testar na prática, analisar as pessoas na sociedade, comparar com os dados e os padrões que eu estou trazendo nesse canal, mais rapidamente você vai entender a análise craniana, né? E com o passar do tempo eu venho trazendo em dados mais a fundo. Mas aqui você vai perceber, ó, é um cara que realmente ele tem um pouco menos de massa corporal, ele tem mais velocidade, mais sagacidade, projeta energia rapidamente, mas o soco dele não é tão pesado, né? É um cara que ele precisa ser muito preciso, né? Velocidade e precisão é uma coisa que caracteriza bastante o corpo desse cara, a performance dele. Então assista algumas lutas dele aí para você ver se faz sentido a análise que eu estou trazendo aqui. A gente tem também o Prince Nassim Hamed, né? Um cara que parece que a referência para ele, né? Provavelmente esse cara já assistiu muitas lutas do Nassim Hamed. Se você assistir esse cara lutando aqui também, você vai perceber que ele tem muito desse comportamento. Ele dança lutando, ele tem muita mobilidade. Se você analisar o formato de testa dele, ó, olha que interessante, quadrado em rampa, a mesma característica. E ele tem um pouquinho a mais de topo de cabeça. A nuca dele também é um pouco alongada. Olha que interessante. E em diagonal, né? Ele não é um cara tão alto, mas ele tem uma velocidade muito boa, uma percepção, uma sagacidade. Olha o tamanho da orelha, tamanho do nariz, né? Então, eu já percebi que nos comentários ali tem gente que comenta que isso aqui é frenologia, que isso daqui é distinção de raça, racismo, né? Aquela coisa que vocês sabem que o algoritmo bloqueia aqui. Sinto muito, meus amigos, eu estou analisando a capacidade humana através da distribuição neural. E o design do crânio mostra muito para onde os neurônios estão sendo distribuídos. No caso desse cara aqui, ele tem testa quadrada em rampa, ambos têm, né? Pega aí o Ben e pega o Nassim Hamed. Você vai perceber que os dois são muito parecidos na característica craniana. Um foi inspiração para o outro e você vê que a performance é parecida, né? Então, eles estão muito dentro da mesma categoria. Olha só o centro do corpo, como não é muito maçudo, como eu citei ali anteriormente na outra imagem. Pega a imagem desse cara, ó, olha o centro do corpo dele, e pega a imagem desse cara. Olha só como os dois não têm um corpo que é gigantesco, muito maçudo no centro. Eles são magrinhos por igual. Então, só um pequeno dado aí para você comparar. Aqui tem uma imagem também da luta do Ben e o Khalid, né? Foi uma luta muito esperada aí. E você vai perceber que o Ben ele tem uma nuca um pouco mais reduzida. Ó. Olha que interessante. Se você analisar aí comentários da luta, você vai perceber que esse cara aqui, né, o Khalid, ele tem mais projeção de massa, ele tem mais força. Os golpes dele são mais duros do que os desse cara aqui. Só que esse cara aqui, ele é mais rápido e mais sagaz, mais preciso. Então, ele dá mais canseira nesse cara do que esse cara dá mais canseira nesse cara. Se esse cara aqui, o Khalid, ele der poucos golpes no Ben, o Ben vai acabar sofrendo mais dano, né? Só que o Ben, por ser mais preciso, ele pode desferir mais golpes com mais velocidade
em certos pontos do Khalid e pode acabar com a luta também. Então é uma mescla entre... Essa luta aqui foi uma mescla entre velocidade e força, tá? Os dois, eles têm percepção, eles têm uma testa quadrada em rampa. A grande questão é que um é mais rápido, o outro é mais bruto, né? Então, quanto mais reduzida é a nuca, mais bruto o cara é, mais projeção de energia, porém um pouco mais lento. Quanto mais longa é a nuca, mais velocidade e percepção o cara costuma ter. O corpo dele costuma ter uma mobilidade maior, né? Então, só esse pequeno comentário aqui para vocês analisarem também, meus amigos. Essa foi a diferença entre esses dois lutadores, né? E como o nosso querido Ben, ele tem realmente uma técnica diferenciada, né? Uma velocidade muito grande, provavelmente uma confiança muito alta também. Ele venceu essa luta e eu acho que foi uma luta que ele ganhou por nocaute técnico até, né? Então, ambos são lutadores muito experientes, porém, um é um pouco mais bruto de carga, projeção de energia, o outro é mais na velocidade, na percepção, na sagacidade, né? Então, analisa um pouco aí depois para você ver também, né? Essa foi a análise do nosso querido Ben Whittaker, né? É um cara aí que realmente é diferenciado, né? É um cara que está na categoria físico-sensitivo, pouca testa, muita nuca. Quanto mais nuca o cara tem, maior a capacidade física para resistência, velocidade, né? A agilidade dele é muito boa, né? Quanto mais reduzida é a testa, maior a capacidade o cara tem de resistência, né? Resistir a golpes, escassez de recurso, né? Ele acaba tendo uma percepção muito alta. Então, deixe nos comentários aí o que você achou dessa análise. Comente se os dados que eu estou passando aqui faz sentido ou não, né? Comente com todo respeito, é claro. De tempos em tempos aparece aí algum bobão comentando alguma besteira, mas ainda bem que a galera que está sendo atraída para esse perfil aqui é uma galera muito respeitosa, é uma galera que muitas vezes que não compreende o assunto, não entende ainda muito bem de onde está saindo a minha análise, mesmo assim pergunta, né? Chega ali, troca uma ideia na boa. Você também pode solicitar uma análise lá no Instagram, em breve eu vou disponibilizar o link ali para você contratar a análise diretamente, mas por enquanto a única forma de você me pedir uma análise é lá no direct do Instagram. Você pode enviar uma foto de frente do seu crânio e na lateral também, né? E aí eu vou analisar com todo prazer. Também em breve essas análises vão cessar, né? Por enquanto eu consigo fazê-las, mas vai chegar um momento que realmente o volume de pedidos vai ser muito grande, já está sendo grande, né? Tá chegando uma galera boa ali. Estou analisando vários crânios, muitos físicos sensitivos, muitos criativos filosóficos e espirituais, pessoas lógicas também, muitos híbridos, tá? O Brasil principalmente, ele tem uma capacidade de produzir muitos crânios híbridos. Mas se você tem essa condição físico-sensitivo, geralmente sua testa é mais reduzida, sua nuca é mais alongada, você é um cara mais abençoado com o corpo. Se você pratica esporte, se você cuida do seu corpo, você realmente está cuidando de um dom que te foi dado por natureza. Um forte abraço, meus amigos.